Constelação familiar. Talvez você já deva ter ouvido o quanto essa ferramenta pode ajudar nos relacionamentos familiares, mas talvez o que você não saiba é o quanto ela pode te ajudar profissionalmente. Saudações, amados! Eu sou Gilena Lotúmulo, eu sou terapeuta transpessoal, acupunturista, reikiana, mas também sou facilitadora de constelações familiares. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho o que é a constelação familiar, mas como você pode olhar essa ferramenta e trazê-la para o seu desenvolvimento profissional e também no desenvolvimento da sua empresa. Antes disso, eu te convido a vir aqui, a se inscrever no canal, assim você recebe mais vídeos, não só sobre constelação familiar, mas transpessoal, acupuntura, reiki e autoconhecimento. Constelação familiar é uma ferramenta onde vai trazer a capacidade de você olhar o passado com um novo olhar. É uma ferramenta desenvolvida por Bert Helling, um grande mestre, que usou de várias bases para olhar o sistema familiar e perceber que todo o sistema é movido por leis. Assim como existe a lei da gravidade e que demorou muito tempo para nós conhecermos, existem leis que movem os relacionamentos humanos dentro de um sistema. As três leis são pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar. Ele foi percebendo que quando essas leis estavam em desordem, coisas aconteciam, disfunções, incômodos dentro de um sistema familiar. Por exemplo, no pertencimento. Quando um membro era excluído ou por julgamento ou por morte, acreditando-se que depois da morte esse membro não existe mais, este ser não faz mais parte do sistema, aconteciam desordens. Então, ele foi percebendo que ao dar lugar para todos dentro do sistema, o sistema se ajeita. Por exemplo, se você cresceu acreditando não ter pai, porque o seu pai não pôde estar ao seu lado, porque largou a sua mãe na barriga ainda, quando você estava na barriga dela, você carrega um vazio no coração e esse vazio no coração ele tende a ser um vazio que vai transmitir de geração em geração, até você incluir esse membro, o seu pai. E outras inclusões que são necessárias para que o sistema ganhe força e se encontre. A segunda lei dentro da constelação familiar é a hierarquia, a ordem. Não adianta você querer crescer e imaginar que você vai ser maior do que o papai e do que a mamãe. Não, eles vieram antes, eles abriram os caminhos. Antes deles também teve gente lá atrás, os seus avós, os seus bisavós que abriram caminhos. Eles são grandes e você é pequeno. Quando você se coloca no lugar de pequeno diante deles, você está no lugar onde a vida vai te achar e aonde você ganha força. Claro que às vezes a gente sai desse lugar a imaginar, por exemplo, que eu posso falar para minha mãe o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Eu saio do meu lugar, imaginando ser a avó, a mãe dela, dizendo algo. E aí a vida, olha, passa e não me acha. É uma desordem. Claro que muitas vezes a gente é convidado a fazer isso. Por exemplo, se a mãe excluiu a própria avó, ou por morte, ou por julgamento, quando você nasce como filha, ela vai falar assim: ei, olha para mim, eu preciso de você, eu dependo de você. E aí você assume esse papel, só que não consegue assumir o papel da sua vida. De novo uma desordem instalada. Quando eu coloco todo mundo no meu coração e eu encontro o meu lugar, eu posso ir para a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Tudo aquilo que eu der à vida, ela vai me retribuir. E isso também é nos relacionamentos amorosos. Mas este é um ponto muito importante. Eu preciso receber a vida dos meus pais. E receber a vida dos meus pais é dizer sim, como eles puderam dar. Mesmo que eles não puderam estar do meu lado e dar algo mais que a minha criança queria. Porque só assim eu tenho o suficiente para dar ao mundo. E é aí que entra o profissional. Quando você se conscientiza disso, você realmente pode ir para essa dimensão profissional. Só adulto é que pode exercer papéis profissionalmente. Criança não trabalha. E aí a gente diz da postura da criança e da postura do adulto. Enquanto você estiver na postura da criança, na sua dimensão profissional, muito provavelmente você não vai ser bem-sucedido. Para isso, a constelação familiar
ela ajuda você a resgatar todos, a se colocar no seu lugar e ter a consciência que você tem muito a dar ao mundo. Tá, Ju, e aí aonde entra a empresa nisso tudo? Bom, Bert Helling também percebeu que as empresas também são um sistema e também estão sujeitas a essas leis. Um pouquinho diferente, por exemplo, nas constelações que chamamos organizacionais, as constelações empresariais. A primeira lei que rege é a lei da ordem. Ali existe uma hierarquia que precisa ser muito bem estabelecida. Diante dessa hierarquia, quem veio antes tem uma prioridade muito grande. Isso desde todos os cargos funcionais. Precisa ser olhado. Claro que também o pertencimento, ele é importante. Eu visto a camisa dessa empresa. Eu tenho orgulho em pertencer. Quando isso acontece, eu sou membro dessa empresa e eu tenho muito a contribuir. Mas quando eu não visto, eu me sinto excluído. E às vezes essa exclusão é porque talvez aquele cargo anterior, aquele que exercia o mesmo cargo antes de mim, não foi honrado, não foi respeitado pela hierarquia. Então, quando eu começo a também trazer essas ordens de pertencimento e de hierarquia dentro do sistema organizacional, eu proponho que as coisas comecem a se encaixar. E uma lei que é muito importante dentro da organizacional é o dar e o tomar. Agora, primeiro você precisa dar à empresa para que possa tomar dela o salário como resultado daquilo que você dá. E se você estiver na criança, você vai primeiro querer tomar e não vai conseguir receber, dar. Essa lei é muito importante, inclusive quando a gente pode cobrar pelaquilo que a gente dá como empregador. Se eu dou, eu tenho sim que tomar algo, que é o serviço cumprido, que é o serviço feito. Em linhas gerais é mais ou menos isso, mas como sistema, a sua empresa também pode ser constelada. Como é que é para você ouvir isso? Agora lembra, né? É importante que mesmo nesse sistema empresa, são várias famílias que chegam a essa empresa. Sim, o dono da empresa traz toda a família dele, o faxineiro traz toda a família dele. E assim, a gente às vezes também precisa ver como é que está aqui no familiar de cada um, para que a organização possa acontecer. É um trabalho lindo a constelação organizacional, porque permite sim trazer esse fluir da energia, que quando a gente está falando na família é o fluir da vida, é a saúde, é ir em direção ao potencial de vida, e na organização o fluir representa o sucesso, a abundância, a produtividade dessa empresa. Se você quiser, eu também sou consteladora organizacional e estou à sua disposição. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, estarei sempre aqui a te responder.